Olá, alunos! Vamos começar a videoaula de hoje com algumas perguntas para pensarmos. O homem já pisou na Lua? A eutanásia é algo correto? Tomate é fruto ou legume? As três questões anteriores são de naturezas completamente diversas. A primeira, sobre a chegada do homem na Lua, pertence à categoria das questões de fato, pois se refere à correspondência de afirmações sobre acontecimentos, fenômenos, objetos ou seres com a realidade. Dentro desse grupo, outros exemplos são: os portugueses chegaram ao Brasil em 1500? Existe vida em outros planetas? Manga com leite faz mal ou é superstição? A segunda pergunta, referente à eutanásia, faz parte das questões de valor. Aqui já não diz respeito à correspondência de afirmações com a realidade, mas ao valor que se deve atribuir aos objetos, ideias ou qualquer outra coisa, servindo de critérios de preferência em situações de escolha. O valor de algo não é uma propriedade natural, e sim adquirida na relação com o ser humano, pois o valor varia em função de quem o atribui, do avaliador. Estão neste grupo também questões como: a gestão participativa é melhor do que a gestão centralizada? As drogas, elas devem ser legalizadas? Os homossexuais têm direito à união conjugal reconhecida pelo Estado? O sistema de cotas como critério seletivo nas universidades públicas é algo justo? E por último, a terceira pergunta, sobre a classificação do tomate, é do grupo das questões de conceito. Não se referem diretamente aos fatos nem aos valores, e sim à compreensão de conceitos. Como visto anteriormente em outro módulo, para aprender a realidade, a pessoa cria a imagem ou conceito, a imagem mental com as propriedades do objeto real. Como o conceito de algo depende tanto da realidade objetiva quanto de quem o elabora, ele está propício a variar de pessoa para pessoa. O mesmo objeto pode ter conceitos diferentes para pessoas diferentes. Para comunicar os conceitos, os recursos utilizados são o termo, nome dado ao objeto, e a respectiva significação. A transposição do conceito do plano mental intelectual para o plano linguístico é realizado através da definição, entendida como a descrição de algo por seus caracteres distintos. Então, como elaborar uma definição? Através da habilidade cognitiva de definir. Vamos pensar no que é definir. Definir é a habilidade cognitiva de delimitar uma ideia ou objeto através de descrição de atributos, características ou qualidades próprias, de modo a indicar sua significação precisa e distingui-lo de outros. Como benefícios, temos primeiro uma maior compreensão. O desenvolvimento da capacidade de definir, seja qual for a área ou tema de interesse, aumenta a compreensão do estudante sobre o objeto estudado, pois, ao se conhecer as características distintivas dele, pode-se identificar quais fatos, fenômenos ou coisas correspondem a ele ou não. Segundo, ocorre o discernimento. Definir é delimitar. Portanto, a definição de algo permite distingui-lo, diferenciá-lo de outros objetos. E terceiro, a significação. A definição sintetiza a essência do objeto, aquilo que ele é. A título de ilustração da definição, eis alguns exemplos. Primeiro, debate. As discussões sobre as questões de conceito
além das questões de fato e de valor. Segundo, dicionário. A compilação completa ou parcial dos vocábulos e definições de um idioma atemático ou área específica temático, geralmente dispostos em ordem alfabética. Terceiro, etimologia. As definições contendo a origem e o desenvolvimento de palavras. Quarto, pesquisa. As definições operacionais para as variáveis observadas e ou controladas no experimento. Existem tipos, classificação, conforme a natureza da definição. A habilidade cognitiva de definir, então, recebe inúmeras classificações, como, por exemplo, definição analítica, definição classificatória, definição circular, definição contextual, definição ostensiva. Vamos fazer agora um aprofundamento. O ato mental de definir depende da elaboração do conceito. Assim, para definir, o primeiro passo é formular o conceito. Para formar o conceito, é preciso extrair a essência do objeto real. A essência é aquilo que permite caracterizar o objeto real, diferenciá-lo de outros. É o conjunto de propriedades que fornecem a identidade. Por exemplo, existem vários objetos identificados como livros. Há livro de capa dura, de capa mole, livros grandes, pequenos, grosso, fino, azul, branco, com figuras, sem figuras e outros tipos mais. O que determina, apesar das diferenças, serem estes objetos caracterizados como livros é a essência em comum. O objeto real possui propriedades imutáveis, a essência, e propriedades mutáveis, acidentais. As páginas fazem parte de qualquer livro, é uma propriedade imutável. O objeto, para ser livro, entre outras coisas, necessariamente deve possuir páginas, é a sua essência. Se elas são brancas, amarelas ou verdes, não faz diferença, é uma propriedade mutável. O livro não deixa de ser livro caso as páginas sejam verdes ou amarelas. A cor, nesse caso, é uma característica acidental. O conceito em si possui duas propriedades importantes. Primeiro, compreensão. O filósofo Jacques Maritain define compreensão de um conceito como a abrangência em relação às propriedades constituintes da essência. A compreensão é o conjunto dos elementos distintivos do conceito. E, em segundo, extensão. Para o filósofo, a extensão seria a abrangência do conceito em relação ao número de objetos por ele abarcado. Vamos pensar agora em alguns procedimentos. Para executar o ato mental de definir, é proposta a seguinte técnica. Primeiro, descreva as características ou atributos do objeto ou ideia. Identifique as características ou atributos de um objeto, ideia ou fato. Identifique as propriedades comuns. Deve também haver uma regularidade. Compare a variedade de exemplos correspondentes ao objeto em busca de características presentes em todos os casos. As propriedades comuns são o que correspondem à essência. As características nem sempre presentes são as acidentais. Segundo, antonímia. Compare o objeto com algum contra-exemplo para saber aquilo que ele não é. Terceiro, dúvida.
Compare o objeto com exemplos duvidosos para identificar quais características importantes faltam ou quais extrapolam. Quarto, distinção. Compare o objeto com outros objetos similares, contudo diferentes, em busca do diferencial, da característica presente ou ausente que distingue o objeto dos demais. Em resumo, a sequência operatória de definir. A título de ilustração, a técnica será aplicada na elaboração da definição de relógio. Primeiro, descreva as características ou atributos do objeto ou ideia. Função do relógio: registrar o tempo, indicar as horas do dia, ponteiros, marcações numéricas, geralmente em algarismos arábicos ou romanos de 1 a 12, mostrador. Segundo passo, identifique as propriedades comuns. Regularidade, compare a variedade de exemplos correspondentes ao objeto em busca das características presentes em todos os casos. A partir da comparação dos 5 relógios, os denominadores comuns ou propriedades sempre presentes são, como função, marcar o tempo e indicar as horas. As demais características dos relógios são as propriedades acidentais, pois nem sempre estão presentes. Ou, quando estão, não possuem um padrão único. Segundo, a antonímia. Compare o objeto com algum contra-exemplo para saber aquilo que ele não é. Terceiro, a dúvida. Compare o objeto com exemplos duvidosos para identificar quais características importantes faltam. Um objeto duvidoso à primeira vista sobre ser ou não um relógio é o cronômetro. Na comparação do cronômetro com o relógio, identificam-se as seguintes semelhanças e diferenças. Semelhanças: ponteiros e marcações numéricas, dígitos numéricos, função de indicar as horas. Diferenças: o cronômetro marca intervalos de tempo e o relógio não marca intervalos de tempo. Distinção: compare o objeto com objetos similares, contudo diferentes, em busca do diferencial, da característica presente ou ausente que distingue o objeto dos demais. Um instrumento parecido com o relógio é o contador de tempo, cuja função é exclusivamente mensurar intervalos de tempo sem indicar as horas do dia. Esperamos que vocês tenham entendido o conceito de definir e que pratiquem no ambiente virtual. Até a próxima!